Daniel capítulo 8. Peço que, tendo encontrado o texto, fiquemos de pé em reverência à leitura da palavra. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu logo depois daquela visão que eu tive. Aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra grandiosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois, houve um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia,
e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira. Mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois, levantei-me e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Feche os seus olhos, oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, pedimos a Ti que Teu Santo Espírito possa iluminar os olhos do nosso coração nessa noite. Nos ajude a entender esse texto. Nos ajude a estar com os ouvidos atentos, sem ansiedade. Que toda outra voz, Senhor, possa se calar nessa hora. Toda notificação de celular, todo problema inoportuno, meu Deus, queremos ouvir a Tua voz, que possamos aproveitar esse momento tão santo, que a nossa alma possa ser alimentada, que Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade em nosso meio. E eu peço a Ti também a sua ajuda para ser fiel na exposição da Tua palavra nessa hora. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Quantos aqui sabem reagir a uma notícia inesperada? Ou quantos conseguem esperar, sabem esperar? Um dos momentos mais difíceis que eu tive no ano passado foi justamente as semanas que antecederam o nascimento da minha filha. Porque até então, eu jurava de pés juntos que ela nasceria no dia anterior ao meu aniversário, em fevereiro, dia 9. E eu gerei uma ansiedade em toda a minha família e nada. E dia 10, e dia 11, dia 12, dia 15, dia 20, nada de Catarina chegar. E parece que os dias anteriores ao nascimento dela, foi, meu Deus, essa bolsa não estoura, e nada. E às vezes a gente fica assim ansioso, a gente não sabe esperar o momento certo. E essa passagem fala exatamente sobre isso, sobre espera, sobre aprender a esperar. Existem notícias fortes que mexem conosco, que nos trazem ansiedade, que nos agitam o coração, mas diante de certas notícias, a única coisa que nós podemos fazer é ficar agitados, porque não há nada que possamos fazer. A gente ouviu falar hoje do incêndio no centro de Nova Iguaçu. Por mais que isso agite a nossa alma, tire a nossa paz, não há nada que poderíamos ter feito em relação a isso. E aqui é interessante porque Deus, Ele ensina Daniel a esperar. Deus, Ele revela a Daniel algo do futuro. É interessante que ele até passou mal diante daquilo que Deus trouxe. Existem verdades que Deus há de revelar a nós que são muito fortes. Deus não revela a qualquer um. Vemos desde o início, no capítulo 1, que Daniel era um homem de oração. Era um homem que pela oração e pela palavra, ele tinha intimidade com Deus. Deus, Ele ainda hoje pode revelar coisas à sua igreja, mas somente a igreja que tem intimidade com Ele, pela palavra e pela oração. E aqui ele tem a visão de 2 animais.
de um carneiro e de um bode. Um carneiro, né? E aqui o anjo Gabriel, ele aparece mais para frente no capítulo, e ele explica, né? Deus está falando novamente sobre uma sucessão de reinos. Deus, no capítulo anterior, já havia falado sobre sucessão de reinos, através daquelas bestas que nós vimos no capítulo 7. Mas aqui é um carneiro, representando os persas e os medos, e um bode. E o bode aqui, ele representa justamente Alexandre o Grande. Eu não sei quantos se lembram dessa figura. Foi um grande rei, conquistador. Ele era ali da Macedônia. Tanto é que na história é ele quem consegue dominar, ele derrota os medos e os persas. E é interessante que, a partir daí, um dos chifres desse bode, né? No caso, o bode cai, e de 4 chifres que dão continuidade ao reino desse bode, um se levanta e acaba ficando famoso. E a história colabora com isso, porque depois que Alexandre o Grande, ele morre, ainda jovem, os seus generais, eles dividem o seu reino, o seu império. Os seus generais, cada um pega uma parte para si. E é interessante porque, mesmo que tenham esses animais se enfrentando, o que chama a atenção é justamente um chifre que se levanta para perseguir o povo de Deus, para mexer com o culto ao Senhor. É interessante olhar da perspectiva de Deus, porque o que chama a atenção do nosso Deus não são aquelas feras, não são as bestas, não são os tipos de animais, mas foi justamente aquele que quis mexer no culto a Deus. Deus não olhou para Alexandre o Grande, Deus olhou exatamente para o pequeno chifre, mas que tentou mexer com algo que não deveria, que é com o culto ao nosso Deus. E é interessante porque até então, o livro de Daniel, na nossa Bíblia, a gente não tem como ter essa noção, mas até o capítulo 6, o livro de Daniel vinha sendo escrito em aramaico, que era o inglês da época, era a língua do comércio, era a língua da diplomacia, mas a partir do capítulo passado para esse, ele passa a ser escrito em hebraico, ele passa a ser escrito na língua do povo de Deus, ou seja, Daniel, que sim, é um profeta, um dos profetas menores, é um pregador da palavra, um homem de oração, ele quer testemunhar a todo mundo sobre quem é o nosso Deus, mas ele faz uma pausa, ele passa agora a se dirigir ao povo de Deus, a falar para o povo de Deus sobre o que virá. Ele passa a dar o recado para o povo do Senhor. E que recado é esse? O recado é que reinos passarão e o povo de Deus, sim, será perseguido, mas que Deus está conduzindo a história. Deus há de livrar o povo do mal. O povo de Deus deve aprender a esperar nele. Reinos vão se levantar, reinos vão passar, mas Deus ainda continua sendo soberano sobre a história. Veja, Deus olhando os grandes impérios da humanidade, Alexandre, para os historiadores, era Alexandre Magno, Alexandre Grande, aquele que foi discipulado por Aristóteles, os filósofos babam diante dele. Era um homem imponente, um homem erudito, que chegou a bater as portas até da Índia, ali com o seu império. Mas diante de Deus, todo o seu império não passa de um bode. Os grandes impérios, os grandes nomes da humanidade não passam de animais domésticos diante do nosso Senhor. Ele é o verdadeiro rei. Ele quem conduz a história, Ele sabe de toda a história. Deus já pode falar à sua igreja sobre o fim, porque Ele já está lá, Ele escreveu o fim. O nosso Senhor, Ele é isso, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Diante dEle, toda a ansiedade precisa se calar, meus irmãos.
ele está chamando a atenção do povo de Deus. Haveria, e aqui pela história nós conseguimos identificar esse pequeno chifre que se levanta, foi um imperador chamado Antíoco Epifânio. Ele chegou a sacrificar um porco dentro do templo, que era considerado um animal impuro. Tem um livro que não tem na nossa Bíblia, chamado Livro dos Macabeus. É um livro que retrata uma revolta dos macabeus contra os romanos naquela época. Tem na Bíblia católica, é um livro que tem uma utilidade histórica, mas que nós não reconhecemos, como nem os judeus, como um livro de inspiração do Senhor. Mas nessa época dos macabeus, esse imperador ele se levantou para perseguir o povo de Deus, para tentar mudar os costumes. Ele quis profanar o culto ao Senhor. Mas aqui diz que depois, verso 14, o santuário será purificado. Por mais que passassem grandes imperadores, aquele pequeno Antíoco Epifânio, talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas ele conseguiu chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque ele quis mudar a palavra do Senhor. Ele quis mudar o culto a Deus. E hoje, meus irmãos, infelizmente, existem muitas pessoas querendo mudar o culto ao Senhor, trazendo práticas que a Bíblia abomina para dentro da igreja, mas que tudo isso aconteceria por um período, porque o santuário seria purificado. E Deus purificou o santuário, sabe com quem? Através de Jesus. Foi Ele que entrou com um chicote, derrubando as bancas dos cambistas, chamando o templo do Senhor de casa de oração para todos os povos. Deus é o primeiro interessado em santificar a sua igreja, e este santuário, a sua igreja, o seu povo, a minha vida e a sua vida. Mas que sobreviria sim uma perseguição. Por um tempo, que aqui ele não diz por quanto tempo daria, mas ele está tentando. Deus, através de Daniel, ele está tentando ensinar o seu povo a esperar. Vejamos, Daniel, ele era judeu, ele pertencia ao povo de Israel, só que o povo estava no exílio, ele não estava mais na sua terra. O povo tinha esperança de Deus um dia cumprir as profecias, de trazê-los de volta. Deus está dizendo a Daniel: olha, eu vou cumprir a minha palavra. Eu trarei de volta, eu vou restaurar o reino, mas outros reinos ainda cairão, ainda vai passar um tempo. E meus irmãos, assim como Daniel precisou aprender a esperar, nós precisamos aprender a esperar. Nós não estamos no exílio, graças a Deus estamos na nossa terra, mas nós aguardamos a segunda vinda, a volta de Jesus. Jesus Cristo voltará. E muitas das vezes nós vivemos como se isso não fosse acontecer. Nós encaramos uma doença, encaramos um luto, encaramos dívidas, encaramos a nossa dor e a gente fica se perguntando por quanto tempo isso vai durar. Eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não sei quanto eu consigo caminhar. Mas nós precisamos aprender a esperar no Senhor. O tempo dele é diferente do nosso. Aqui, ele tenta até explicar quantos dias, 2.300 tardes e manhãs. Os teólogos estão debatendo até hoje, porque é uma medida de tempo que nós não conseguimos compreender. Se nós pegássemos os pensamentos de Deus e traduzíssemos para o homem, nós ficaríamos doidos. Tanto é que Daniel, diante dessa verdade forte da palavra de Deus, dessas revelações, verso 27, olha comigo, ele ficou doente durante vários dias. São verdades difíceis de aceitar, não porque são necessariamente ruins, pelo contrário, são boas, mas é porque os pensamentos de Deus são mais altos. Quando nós pedimos a Deus para ter mais intimidade, se prepare, porque Deus tem muito a revelar a nós, ao seu povo, à sua igreja, e nem sempre nós estamos prontos ou preparados. Você não senta com uma criança no jardim de infância, ou você não senta com ela aqui no berçário da igreja,
e abre um livro de aritmética, ela não vai entender nada, vai rasgar a folha e comer aquele papel do livro. Nós explicamos aos poucos. Deus trata, Deus é muito paciente conosco, Ele nos ensina com calma, Ele nos ensina devagar. A verdade do Senhor, meus irmãos, é grande e ela é forte. Mas veja bem, tudo isso não parou Daniel, porque ele poderia ficar desolado. Meu Deus, os reinos vão passar, a estrutura que eu estou vai cair, então eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de servir. Muito pelo contrário. Verso 27, depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Ele continuou com a sua vida. Por mais grandiosa que fosse aquela visão do futuro, de reinos que se levantariam, cairiam e perseguiriam o povo de Deus, ele entendeu que Deus estava revelando tudo isso, era para sustentá-lo. A vida não pararia no momento da visão. Deus nos revela coisas, mas não é para derrubar o seu povo, é para fortalecer o povo diante da provação, é para levantar aquele que está cansado. É Deus dizendo que Ele está no controle da história e dos povos. Daniel conseguiu seguir adiante no seu emprego, servir ao rei, conduzir as suas rotinas, porque ele sabia, eu não preciso me preocupar com a Babilônia, nem com o futuro, nem com os reinos. Deus está cuidando de tudo. Deus, Ele é soberano, Ele é o verdadeiro rei. Eu posso trabalhar do lado do rei persa em paz, porque o verdadeiro rei está cuidando da minha vida. Ele já me revelou, Ele está no fim da história, Ele é soberano. Meus irmãos, essa é a confiança que nós devemos ter na palavra do Senhor e no seu poder. Ele nos revela a sua palavra, como muitas das vezes Ele revelou a Daniel, que nos fere, às vezes nos torna doentes. Por quê? Porque é forte, porque confronta o nosso pecado. Mas a palavra do Senhor, embora nos fira, tem o objetivo de nos fortalecer, de nos levantar, de aprumar, de organizar e redirecionar a nossa vida. Precisamos dele, meus irmãos. Precisamos não mais de um bode, não mais de um carneiro, que são os reinos deste mundo. Pelo contrário, precisamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daquele que é o leão da tribo de Judá, que é o nosso rei, que é o nosso Deus. Ele quem cuida de nós. Nele sim nós podemos depositar os nossos anseios e as nossas esperanças. Deus revela a Daniel tudo isso para que ele e o povo de Deus veja que as nossas esperanças não podem estar nos reinos deste mundo. A nossa esperança não vem de quem está em Brasília, não vem de quem é a potência econômica da época, não importa quem é o presidente dos Estados Unidos, não importa quem comanda a Rússia, não importa quem aperta o botão na China, importa que o nosso Senhor venceu a morte. É Ele quem cuida de nós. Os reinos vão passar. Os reinos vão passar, mas o reino do Senhor permanece para sempre. Ele revela tudo isso para fortalecer o povo de Deus. A perseguição virá. É uma verdade que não é fácil de engolir, mas Deus é o nosso sustento. Ele permite que nós sejamos cansados e entristecidos por um tempo, mas no momento certo, Ele há de intervir. Você confia nesse Senhor? Os reinos da história não são nada diante dele. São, como eu disse antes, diante do nosso Deus, são como animais domésticos. Não importa a sua enfermidade, não importa o tamanho dos seus problemas, o nosso Senhor é o verdadeiro Rei. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Diante de certas notícias, às vezes somos tomados de assalto. Não sei quantos aqui já foram assaltados, mas depois que a gente é assaltado, que cai a ficha, parece que finalmente a gente fica nervoso, a gente treme, a pressão abaixa, a gente começa a ficar preocupado. Rapaz, vão entrar no WhatsApp, vão passar por mim nas redes sociais, vão pedir dinheiro para outros, vão ligar para quem não devia, e tem que ligar para banco, e gera um estresse, gera um cansaço.
Mas a gente nunca espera. Às vezes a gente é assaltado no momento que a gente nem... Deus não é pego de assalto. Deus não pode ser surpreendido. Ou seja, se Deus não pode ser surpreendido, os males que se abatem sobre nós, o povo dele, não são surpresa. Deus, ele permite, porque ele tem um propósito. Ele continua cuidando e conduzindo as nossas vidas. Ele em momento algum deixou de ser o Senhor. Ele fala sobre o tempo do fim, assim como ele revela também no livro de Apocalipse, sobre o fim. Mas veja, o livro de Apocalipse, muitos olham com medo. As pessoas que não entendem a fé cristã, olham para o livro de Apocalipse, e eu estou falando do livro de Apocalipse, porque Daniel é tido como o livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Mas veja, o livro de Apocalipse, ele não é um livro que deve gerar medo, pelo contrário, ele era um encorajamento. O povo de Deus no Novo Testamento estava sendo perseguido, mas Deus mostrava o fim para dizer, ele está conduzindo a história, ele venceu. Podem tentar nos matar, podem nos perseguir, nos xingar, podem se levantar contra o povo de Deus, mas Deus está no fim de todas as coisas. Ele está nos conduzindo, ele é o nosso sustento. Não é fugindo de Deus que nós vamos passar pelas lutas, pelo contrário, é debaixo das mãos dele. É sendo conduzidos, é sendo fortalecidos por Ele, que nós conseguiremos passar, seja o que for. O médico pode botar o carimbo e dizer, olha, é uma doença terminal. Para o nosso Deus, não. Enquanto Ele não disser isso, pode vir o que for. E aqui eu gostaria até de contar um milagre. A esposa de um dos bispos da Nova Vida, a Marília, ela é estudada até por cientistas de universidades federais do nosso país. Por quê? Porque ela tem esclerose múltipla. Ela, a consulta, né, na fila de espera lá, na sala de espera dos médicos, ela fica lá com um monte de idoso. As terminações nervosas, praticamente, na sua grande maioria, calcificaram. As pessoas olham para os laudos médicos, para os exames, olham para ela andando, ela tendo os movimentos, ela tem uma outra limitação de cansaço, mas não era nem para ela estar viva. Quanto mais de pé, quanto mais falando, quanto mais cozinhando, dirigindo, seja lá o que for. Ela é um milagre vivo. A ciência diante do que ela vive é algo que não bate. É algo que não faz sentido. Estão estudando para entender como pode isso. Como pode o corpo dela ainda funcionar se está tudo calcificado. Quem faz isso, meus irmãos? É Deus. Tanto é que ela diz, os médicos estão todos se convertendo com ela. Falou, Deus está me levando para tudo que é neurologista. Vou montar uma igreja só de neurologista. Para testemunhar do Evangelho. Deus, Ele é soberano. É Ele que é o rei, é Ele quem conduz a história. Diante disso, não há razão ou motivo para nós ficarmos ansiosos ou agitados. Amém? Que possamos aprender a confiar nesse Senhor, no Rei que cuida do seu povo, como Ele cuidou aqui. Essa mensagem era para o povo de Deus. Você é povo de Deus, você pertence ao povo do Senhor. Então que você esteja debaixo dos cuidados desse Rei nessa noite. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu sustento. Porque não há nada oculto a Ti, Senhor. O Senhor é o autor da história. As nossas vidas não são um acidente. Senhor, o Senhor tem um propósito para tudo. Possamos aprender a acalmar a nossa alma, a aquietar o nosso coração e a nos render ao Senhor da história. Meu Deus, reinos se levantarão e cairão, mas só o Teu reino permanecerá. Que possamos aguardar o Teu livramento, a Tua provisão,
aguardar a resposta de oração, aguardar os milagres, Senhor, que precisamos, aguardar, Senhor, a Tua volta, aguardar a Tua segunda vinda, Senhor, que possamos aprender a esperar. Acalma, Senhor, todo o coração nessa noite e nos ajude a compreender que o Senhor nos revela certas coisas pela Tua palavra, não é para nos derrubar, mas é para nos fortalecer para o dia a dia, assim como o Senhor fortaleceu Daniel. Ele conseguiu se levantar, ele conseguiu continuar servindo o rei, ele conseguiu seguir adiante, porque ele sabia que há um rei, há um Deus nos céus, que cuida de tudo. Reinos passarão, mas Tu não, Senhor, Tu permanecerás. E o Senhor continuará guiando o seu povo, continuará guiando todo aquele que deposita a sua confiança em Ti. O Senhor honra aqueles que Te honram. O Senhor não é homem para mentir ou voltar atrás na Sua palavra. O Senhor é Deus. Te louvamos por tudo, meu Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa-nos nessa noite. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja.